Olá! Hoje a gente vai direto para o coração da Revolução Francesa para ver de perto duas declarações de direitos bem poderosas e que, na verdade, batem de frente. Uma delas mudou o mundo para sempre. Já a outra, bom, a outra teve a ousadia de dizer que essa mudança toda ainda não era o suficiente. Pensa só, essa única frase lá de 1789 prometia basicamente construir um mundo novo, do zero. Um mundo baseado em liberdade, em igualdade, para todo mundo. Era uma promessa assim gigantesca que simplesmente abalou as estruturas do que se conhecia até então. Só que aí vem a pergunta crucial, né? Aquela que mostra uma rachadura bem na base dessa promessa toda. Afinal, quem estava incluído nesse tal de homem? Quem é que ia se beneficiar de verdade desses direitos que eram ditos universais? Vamos voltar no tempo. Imagina a cena. É 1789. A França está pegando fogo, literalmente, com um fervor revolucionário. O objetivo era claro, botar abaixo a velha ordem, sabe, acabar com a monarquia absolutista, com os privilégios que passavam de pai para filho. E foi no meio desse caos todo que essa Assembleia se juntou para criar um documento que era puro iluminismo. Ele declarava os direitos fundamentais dos cidadãos. Foi sem dúvida um marco, o início de uma nova era. E olha, esses princípios eram, uau, super radicais para a época. A ideia era que os direitos não eram presente do rei, eles eram naturais, universais. O poder agora vinha do povo, simples assim. O ponto-chave era esse. A soberania não era mais de um monarca, e sim da nação inteira. Só que esse papo de universal tinha, digamos, uns limites bem grandes. Na prática, mulheres estavam fora. Pessoas escravizadas nas colônias francesas? Também. E o direito de votar? Ah, esse era só para homens que tivessem propriedades. Ou seja, o tal universal não era tão universal assim, né? Mas teve alguém que sacou essa hipocrisia na hora. Uma dramaturga, uma ativista chamada Olympe de Gouges. E ela não ficou quieta, não. Ela decidiu peitar a revolução e cobrar que ela cumprisse o que prometia, igualdade de verdade. E o que ela fez? Em 1791, ela foi lá e publicou uma resposta. E que resposta! Direta, ousada. A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Ela não pediu licença, sabe? Ela exigiu ser reconhecida. Agora a gente vai ver o pulo do gato. Vamos analisar como a de Gouges usou o próprio texto da declaração original de um jeito genial para escancarar as falhas e exigir direitos iguais. A tática dela foi simplesmente brilhante. Olha só essa comparação, que coisa! O texto original diz: os homens nascem. A de Gouges vai lá e reescreve: a mulher nasce. Parece simples, né? Mas é uma mudança poderosa demais. Com isso, ela deixa claro que os direitos das mulheres não são um anexo dos direitos dos homens. Não, são direitos que já nascem com elas, inerentes, iguais. E aqui está o argumento talvez mais famoso e mais forte dela. É de arrepiar. A de Gouges conecta a punição máxima do Estado, a guilhotina, com o direito máximo do cidadão, que era falar na tribuna. A lógica é: se uma mulher pode subir no cadafalso para ser executada, ela tem que ter exatamente o mesmo direito de subir na tribuna para falar. É uma lógica de igualdade que não tem como contestar. Aqui ela vai direto na ferida da justiça econômica. O raciocínio da de Gouges é o seguinte: se a gente contribui, a gente tem que participar. Se as mulheres pagam impostos assim como os homens, elas têm que ter a mesma fatia do bolo na hora de distribuir empregos, cargos, honrarias, tudo. Não dá para exigir o dever e negar o direito, né? Faz todo sentido. O problema é que essas exigências super ousadas da de Gouges chegaram num momento perigosíssimo. A revolução estava entrando na sua fase mais radical, mais violenta. O famoso período do terror. O regime que subiu ao poder dos jacobinos ficou cada vez mais radical. Qualquer um que discordasse era visto como inimigo. E o ativismo político das mulheres? Bom, isso foi visto como uma ameaça direta. A chance de dialogar, de debater, estava se fechando, e bem rápido. E o fim da história dela é trágico. Por não ter se calado, por ter continuado a lutar com suas palavras, Olympe de Gouges foi guilhotinada. Ela pagou o preço mais alto possível pela sua coragem. A voz dela foi silenciada, sim, mas a luta pelos direitos que ela exigiu, essa estava só começando. A declaração dela foi como uma semente, sabe? Que demorou séculos para finalmente começar a florescer. E esse eco das palavras da de Gouges chega até nós.
É só olhar para essa linha do tempo aqui no Brasil. A luta por igualdade de verdade é uma maratona que atravessa gerações. Desde a primeira permissão para meninas irem à escola, lá em 1827, passando pelo direito ao voto em 32, até leis de igualdade salarial recentíssimas. Cada um desses pontos foi uma batalha. E não é algo do passado, não. O espírito da Olímpia de Gouges está mais vivo do que nunca, inspirando movimentos hoje em dia. Aquele desafio dela contra a exclusão ainda ecoa forte em protestos e marchas pelo mundo todo. Então, a reflexão que fica é essa. A história da Olímpia de Gouges nos força a parar e pensar, a questionar o tempo todo as nossas próprias ideias de igualdade e de inclusão. A luta para que o universal seja de fato universal para todo mundo, essa luta, pelo visto, nunca acaba.